Eu quero saudar cada irmão, cada irmã que está conosco aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso culto hoje está bem celebrativo, né? Nós temos, como já foi dito no início, um motivo, mais um motivo para louvarmos, mais um motivo para agradecermos ao Senhor, que é a comemoração do Dia do Juvenil. E há algumas questões que nós precisamos entender, nós adultos, né? A puberdade, a adolescência, são períodos muito importantes na vida. Nós que já passamos por isso, nós sabemos que este é um período marcado por transformações físicas, transformações biológicas, mas também por transformações emocionais, transformações sociais. A adolescência é um período de descobertas, e como já foi dito aqui, um período de aprendizagem. E nesse processo de aprendizagem, tudo aquilo que é aprendido certamente influenciará e até mesmo poderá determinar muitas questões da nossa vida adulta. Por isso é extremamente importante que os adolescentes sejam acompanhados de perto nesse período da vida deles. É preciso, então, que os juvenis encontrem nesse processo de aprendizagem referências. Pessoas que possam ser referências na vida deles. A palavra do Senhor nos fala muito acerca de aprendizagem. Nós usamos uma expressão, é comum aí no nosso evangeliquez, né? Uma expressão, um coração ensinável. Precisamos ter um coração ensinável. Eu gostaria de refletir, ou de desafiar você a refletirmos um pouco sobre isso hoje. O que é que nós temos aprendido? Como é que nós temos aprendido? Nós temos permitido que o Senhor nos ensine, e a partir desses ensinamentos, o que é que nós estamos fazendo? De uma forma bem resumida, nós podemos dizer que um coração ensinável seria aquele que está disposto a aprender. Aquele que está disposto a reconhecer que não sabe de tudo, que está disposto a reconhecer que comete erros, reconhecer que há pessoas mais sábias e que nós podemos aprender com elas, que elas podem nos ajudar nesse processo. E principalmente, um coração ensinável tem a ver com ter humildade para reconhecer os nossos erros e voltarmos atrás. Na semana passada nós comemoramos o dia da escola dominical, porque nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade que valoriza o ensino e que valoriza o aprendizado. O aprendizado secular, principalmente o aprendizado cristão. E nas Escrituras nós podemos encontrar diversos textos que se referem à importância do ensino. Textos que se colocam em formas de pregações, nós podemos acompanhar momentos de discipulado, quando Jesus se senta para ensinar, na verdade ele está discipulando. E nós vemos também vários momentos de exortações. Dessa parte a gente não gosta muito, né? Nós não gostamos de ser exortados. Nós não gostamos de ser repreendidos. Porque, como eu já disse, nós achamos que sabemos de tudo. Que já estamos prontos, que já somos maduros o suficientes. Que temos muito o que ensinar, mas nada o que aprender. Faz parte da natureza humana. Mas nós precisamos entender que exortações fazem parte do crescimento de todo homem, de toda mulher, principalmente de todo homem e de toda mulher de Deus. Para que nós possamos adquirir maturidade cristã. Provérbios 3, versículo 12 diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai repreende ao filho
a quem quer bem. E você pode encontrar também outros versículos, Provérbios 9, do 8 ao 9, Hebreus 12, 11. E certamente, se você folhear a sua Bíblia, você vai encontrar diversos versículos que nos atentam para a importância da exortação. A palavra de Deus é uma fonte rica de aprendizagem. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra quem diz. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então há um objetivo nessa orientação, nesse ensino, nessa repreensão e nessa correção, para que eu e você possamos nos tornar perfeitos e perfeitamente instruídos e orientados para a obra do Senhor. Para que a obra que nós pratiquemos seja uma boa obra. Precisamos, portanto, desenvolver corações ensináveis. Eu não sei quanto a você, mas as pessoas que me conhecem, que convivem comigo um pouquinho mais de perto, sabem que eu gosto muito de aprender. Eu tenho muita sede de aprender. Eu anseio e eu busco o aprendizado. E Deus tem sido muito generoso comigo. Ele tem me ensinado muitas coisas. Por meio da palavra, por meio das pessoas que Ele coloca na minha vida, por meio das experiências que eu tenho tido. Porque a vida, na verdade, é um processo de aprendizado. E quem consegue aprender, consegue crescer, consegue evoluir. E nós precisamos, então, estar abertos e disponíveis para aprender. E há aí alguns tipos ou algumas formas de aprendizado. Há coisas na vida que a gente aprende porque alguém nos diz, porque alguém nos conta. Aprendemos então por meio de histórias que nós ouvimos, de casos que nós ouvimos, aprendemos por meio da observação, ou seja, aprendemos por meio de experiências que são dos outros. Há também um outro tipo de aprendizagem, que é aquele que acontece a partir de uma busca pessoal por aprendizagem. Então, eu vou atrás, eu pesquiso, eu estudo, eu faço cursos, eu me dedico para aprender mais coisas. E, normalmente, esse tipo de aprendizado nos traz um prazer muito grande, uma gratificação muito grande, porque é a realização de uma busca. Algo que eu desejei, que eu busquei e que eu estou, então, conseguindo realizar. Mas há também o aprendizado que nós adquirimos a partir das experiências da vida, a partir daquilo que acontece no nosso dia a dia. E esse tipo de aprendizado nem sempre é prazeroso. Esse tipo de aprendizado, muitas vezes, requer de nós um preço muito alto. Esse tipo de aprendizado que acontece ao longo da vida, com as experiências que a gente vai tendo na vida, muitas vezes ele não é desejado, ele não é nem ao menos planejado. Porque muitas vezes nos traz dor, porque muitas vezes nos causa algum tipo de sofrimento. Esse tipo de aprendizado também, muitas vezes não é coletivo, ele é pessoal, ele é individual. Mas esse tipo de conhecimento, aquele que nós adquirimos através das experiências que nós vivemos, através das situações que nos acometem durante a nossa existência, esse tipo de aprendizado nos marca como nenhum outro. Esse tipo de aprendizado causa em nós uma transformação, traz para nós um novo sentido de vida, uma nova direção de vida. Quando nós temos a capacidade de aprendermos o conhecimento, ou esse conhecimento que vem a partir das experiências que nós vivenciamos. E a Bíblia está repleta de textos que nos ensinam, ou que nos mostram, ou que nos revelam experiências
ou pessoas que aprenderam através dessas experiências, relatos a partir dessas vivências, e que marcaram a vida dessas pessoas, desses personagens bíblicos, que marcaram a vida de nações, que marcaram a vida de um povo. E nós podemos ver a transformação que foi causada a partir desse conhecimento, a partir dessas experiências. E muitas vezes nós nos encontramos, né? Nós nos identificamos com esses relatos. Quantas vezes você lendo um texto bíblico, você não pensou assim, nossa, está falando de mim, ou está falando sobre mim, está contando a minha história, é a meu respeito, esse aí, essa aí sou eu. Essa experiência é a minha experiência, essa dor é a minha dor, essa alegria é a minha alegria. Está falando de mim, está falando da minha história. E o livro de Salmos, eu já comentei isso aqui outras vezes, é um livro onde nós podemos encontrar muito disso. Porque o livro de Salmos trata muito das experiências humanas. Fala muito das nossas emoções, as nossas angústias, as nossas alegrias, os nossos medos, as nossas vitórias, os nossos receios. É um livro que fala das emoções humanas, por isso nós nos identificamos tanto com os Salmos. Às vezes quando a gente está em casa, às vezes está sozinho, a gente pensa, eu vou ler a Bíblia. Naturalmente a gente abre no livro de Salmos. E encontramos ali um texto que fala conosco, que nos inspira, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos anima. Mas há também uma frase, ou um versículo, uma fala, na verdade, de Jó, no livro de autoria dele, que ele diz assim, lá no finalzinho do livro, depois de toda a história, de toda aquela experiência que nós conhecemos, pela qual Jó passou. No finalzinho do livro dele, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo? Olha, antes, Senhor, eu tinha sim um relacionamento contigo, mas era um relacionamento baseado em coisas que eu ouvia falar a teu respeito. Eu não havia experimentado de ti. Agora eu te conheço como o Senhor me conhece. A partir das experiências que eu vivi, e nós conhecemos o livro de Jó, experiências difíceis, experiências de dor, experiências de sofrimento. A partir dessas experiências que eu tive contigo, Senhor, agora eu posso dizer, eu te conheço. Agora eu sei quem o Senhor é. Isso acontece conosco, a partir das experiências que nós temos, nós passamos a conhecer a Deus, a conhecer o Deus que nós servimos. As experiências que Jó teve não foram desejadas. Certamente se Jó tivesse sido consultado, olha, você vai passar por isso, você está de acordo? Eu acho que ele diria, não estou de acordo, não. Acho que qualquer um de nós diria isso. Eu não quero passar por esse sofrimento. Eu não quero que isso seja imposto à minha vida, eu não planejei isso, não foi isso que eu planejei para a minha vida. Eu não quero passar por isso. Mas Jó se tornou alguém muito maior, muito melhor, depois de todo esse sofrimento. Isso já nos traz o primeiro aprendizado. Nós não servimos a um Deus sádico, a um Deus que se diverte com o nosso sofrimento. Nós servimos a um Deus que nos ama e que em todas as coisas há um propósito para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E nós precisamos confiar nesse Deus. Jó, então, pôde dizer, eu não vivo mais do que eu ouvia falar. Agora eu te conheço e eu te reconheço nos meus caminhos. Agora eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 40. Salmo 40, você vai lá para o finalzinho do Salmo. Nós vamos ler o versículo 17. Versículo 17 do Salmo 40.
mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor. Diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos, dispostos e disponíveis ao Teu ensino. Nos ensina, Senhor. Precisamos aprender mais de Ti. Fala conosco e que toda honra, louvor e glória sejam dados somente ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, uma grande lição aprendida pelo salmista, a partir das experiências que ele viveu com Deus, a partir das experiências que ele teve na sua vida, na sua jornada. E eu quero ainda aqui rapidamente trazer para nós aqui, para a nossa meditação, algumas dessas lições. Logo no início do versículo que nós lemos, nós aprendemos também que Davi, um rei, se descobre limitado. Ele diz: eu sou pobre e eu sou necessitado. Um rei que admite que precisa de Deus. Mas é que ele precisa de Deus não para atender os seus pedidos, não para responder às suas orações, não para ajudá-lo a vencer as guerras e para ter mais poder e para ser mais respeitado, mas ele precisa de Deus, porque ele depende de Deus para existir. A vida dele, a existência dele, está condicionada à presença de Deus nele. Então ele diz: olha, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor porque eu sou limitado. Ele reconhece que sem Deus ele não pode coisa alguma. E nós precisamos aprender a depender de Deus. Não só de fala, não só de boca, mas de fato. Depender de Deus sem reservas, sem senões. Porque nós costumamos limitar a ação de Deus na nossa vida. Nós dizemos: Senhor, até aqui o Senhor pode ir, daqui para frente deixa comigo que eu dou conta. Ou então nós dizemos: Senhor, olha, essa área é a área onde eu estou precisando da tua atuação, onde eu estou precisando do teu senhorio, é a área onde eu dependo de ti. Essas outras áreas aqui, não se preocupe, porque dessas eu dou conta. É dessas com a minha capacidade ou com as minhas capacidades, dessa com a minha cultura, dessa com a minha inteligência, dessas outras áreas, com toda a experiência que eu tenho de vida, dessas outras áreas eu dou conta, Senhor. Então essas eu deixo, agora essas outras eu te entrego. É assim que nós fazemos, é assim que nós nos comportamos, limitamos a ação de Deus e condicionamos a nossa dependência dele. E nós aprendemos com um rei, o rei Davi, que nós somos pobres e necessitados. E carecemos da ação de Deus sobre nós. Dependemos de Deus. Dependemos do Senhor. Mas nós não gostamos de admitir que nós precisamos de ajuda. Nós não gostamos de admitir que nós estamos errados. Nós não gostamos de sermos exortados, como eu falei no início. Não gostamos. Gostamos de palavra de incentivo, gostamos de palavra de ânimo, gostamos de palavra de elogio, mas palavra de exortação nós não gostamos. Porque nós nos julgamos muito donos de si, sabedores do que é melhor para nós, e muitas vezes não sabemos até o que é melhor para o outro. Assim somos nós. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa: nós não somos autossuficientes. Nós não somos independentes. Isso é uma ilusão, isso é um sofisma que a sociedade colocou na nossa cabeça. Seja independente, você pode ser tudo o que você quiser. Mentira. Mentira. Engano, ilusão. Somos dependentes de Deus. Somos dependentes uns dos outros. Precisamos da comunidade, precisamos aprender a viver em coletividade, valorizando-nos e valorizando o outro. Desde o nosso nascimento foi assim.
Por acaso nós estaríamos aqui hoje se ao nascermos alguém não tivesse nos alimentado? Nós estaríamos aqui hoje se quando nós nascemos alguém não tivesse cuidado de nós, trocado as nossas fraldas? Nós estaríamos aqui hoje? Não estaríamos. Somos dependentes desde o nascimento, somos dependentes até para sermos concebidos. Dependemos primeiro da vontade de Deus, mas depois dependemos do encontro de um homem e de uma mulher. Então somos totalmente dependentes. Dependemos do sopro de vida que vem do Senhor para podermos existir. Então nós dependemos de Deus e nós dependemos um dos outros. Nós somos corpo e Cristo é a cabeça desse corpo. E não dá para existirmos sozinhos. Nós não conseguiríamos sobreviver sozinhos. Aqueles que tentaram, enlouqueceram. Somos limitados, somos pequenos e precisamos reconhecer isso. Nós precisamos da graça, mas nós achamos que nós somos merecedores. Nós achamos que tudo aquilo que conquistamos, que tudo aquilo que temos, é por mérito nosso. Não é pela graça, é por mérito nosso. Nós necessitamos de misericórdia, mas nós achamos que nós somos justos. Nós somos pessoas justas, somos pessoas corretas. Nós carecemos de cura, mas nós achamos que nós somos sãos. Somos sãos. Então, aquela palavra que diz, é a própria palavra de Jesus, dizendo, né, que os doentes necessitam, não sãos. Então eu vim para aqueles que estão doentes, mas nós não queremos nos reconhecer doentes e carentes da cura. E não é só cura física, é cura das nossas emoções, cura da nossa forma de pensar, cura das nossas atitudes, cura das nossas falas. E aí não tem como não nos lembrarmos da parábola do fariseu e do publicano. Os dois orando, os dois tendo a mesma oportunidade, os dois diante do mesmo Deus. E um batendo no peito e se elevando e dizendo que era muito capacitado, que era muito importante, se julgando muito importante. E o outro humildemente reconhecendo o quanto dependia de Deus. E o que a palavra diz, que um desceu justificado. E o outro? O outro, que Deus tenha misericórdia. Quem nós somos nessa nossa história? Quem nós somos nessa vida? O publicano ou o fariseu? Reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos que carecemos e que dependemos de Deus, ou nos achamos muito importantes, ou nos achamos muito. Nós não somos o que somos, nós não temos o que temos, porque somos maiores ou porque somos melhores. É graça, é misericórdia de Deus atuando sobre as nossas vidas. E como o livro de Salmos diz, nós lemos nesta manhã, agradecemos a Deus, porque o Senhor é bom, e porque a sua misericórdia ou as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E o que seria de nós se não fossem as misericórdias do Senhor se renovando sobre as nossas vidas? Nos oferecendo novas oportunidades, para enfim aprendermos, para enfim abrirmos os nossos corações para o ensino que vem do Senhor, amadurecermos, crescermos, sermos pessoas melhores, perfeitos e aperfeiçoados para a obra do Senhor. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que há contrapartida, sempre há uma contrapartida quando há um ensinamento, quando Deus nos pede algo. Em contrapartida, quando nós nos reconhecemos pobres e necessitados, nós descobrimos um grande Deus, um Deus que é eterno, um Deus que é poderoso, um Deus que cuida de nós. Na sequência do versículo, o salmista diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim.
O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você, e não há nada mais valoroso, nada mais importante, nada mais gratificante do que descobrirmos um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que tem caminhado conosco, um Deus que tem suprido todas as nossas necessidades, todas as nossas carências. Quando nós reconhecemos que somos pobres e que nós somos necessitados, nós descobrimos um Deus que, apesar das nossas fraquezas, que apesar das nossas falhas, não nos desampara, continua conosco, continua nos amando, continua nos guardando, continua nos fortalecendo, nos adestrando para as batalhas da vida, nos adestrando para aquelas experiências que nós não gostaríamos de ter, mas que a vida nos impõe, não por escolha, mas por contingência da própria vida. Nós descobrimos que quando nós passamos por essa experiência, nós não estamos sós, estamos sendo sustentados por esse amor, por esse braço forte do Senhor. Esse Deus que nos ampara diante dos desafios da vida, esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta, que olha para nós, que se inclina para ouvir as nossas orações. Esse Deus que faz muito mais, porque o salmista continua dizendo: eu sou pobre, eu sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Porque tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Descobrimos o Deus que nos liberta de todos os males e de tudo aquilo que ofenda a sua santidade. Um Deus que nos liberta e que nos afasta de tudo aquilo que não é propósito dele para as nossas vidas. Um Deus que nos liberta de toda dor e de todo sofrimento e que nos preenche, que nos traz a proposta de nos preencher com a sua paz e com a sua alegria. Um Deus que se aproxima de nós e que diz: olha, me entrega o teu jugo, porque ele é pesado demais para você, fica com o meu, deixa que o teu eu carrego. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Essa é a conclusão da experiência de Davi. A experiência que começa a ser narrada lá no princípio do Salmo, que nós não lemos. Mas vamos lá, vamos para o versículo 1 do Salmo 40. Davi está falando com Deus. Ele está apresentando a Deus um momento de tristeza, um momento de dificuldade. E ele está falando de experiências que ele viveu. Porque você perceba, o verbo aí está no passado. Ele diz, esperei. Ele não diz espero ou esperarei. Esperei. Ele está falando de algo que já aconteceu. Ele está falando de algo que ele já viveu. De algo que ele já experimentou. Ele está dizendo, olha, eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Porque eu sou pobre, eu sou necessitado, mas eu tenho um Deus que se preocupa comigo, que me ouve quando eu clamo pelo socorro dele. E olha o que ele fez por mim, ele me tirou de um poço de perdição, está aí no versículo 2. Ele me tirou de um tremedal de lama. Ele me colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ou seja, eu estava afundando, eu estava num terreno sobre o qual eu não tinha segurança. Era um terreno arenoso, era lama, eu estava afundando. O Senhor me tirou de lá e me colocou sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos, Ele me deu segurança. E o Senhor mudou a minha sorte, o Senhor mudou a minha história. Aquilo que era tristeza, aquela experiência que era uma experiência de dor, que era uma experiência que eu não planejei, que era uma experiência que eu não desejava, ela foi trocada por um cântico novo, por um hino de louvor, é o que diz no versículo 3.
E tudo isso aconteceu com um propósito. Não é porque o meu Deus é sádico, não é porque o meu Deus se diverte com o meu sofrimento. Isso tudo aconteceu porque a minha experiência servirá de testemunho para aqueles que estão passando por coisas parecidas, por sofrimentos parecidos, porque ele diz, olha, muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então acredite, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, todo o sofrimento, toda a dor que você não planejou e que você não desejou, será usado pelo Senhor, se você aprender. Se você tiver um coração ensinável, será usado pelo Senhor na vida de outras pessoas que poderão estar experimentando sofrimentos e dores parecidas com as suas. Versículo 4 diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Então o convite para mim e para você nessa noite é que nós possamos desenvolver corações ensináveis, que nós possamos aprender, a exemplo da experiência de Davi, que nós possamos aprender como ele aprendeu, porque sofrimento sem aprendizado não vale nada. Logo que eu me converti, eu não digo logo que eu me converti ao Senhor, mas logo que eu me converti ao protestantismo, eu sempre fui cristã, mas não era cristã protestante. Então, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu ouvia muito as pessoas falando, não, Deus falou comigo, né? Mais um desses nossos jargões. Não, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu ficava pensando, como será essa história de que Deus falou comigo? Aí eu me lembro que uma vez, no final de uma escola dominical, a lição ali, eu não me lembro exatamente qual foi a lição, qual foi o tema, mas eu me lembro que foi dito muito isso, né? Sobre quando Deus fala conosco. E aí, ao final da escola dominical, eu refletindo sobre aquilo tudo, eu conversei com duas amigas. Nossa, como é isso de Deus falar com a gente, né? Como é que eu sei que é Deus falando comigo? Eu acho que eu fiz uma pergunta muito difícil, porque a resposta delas para mim foi a seguinte: olha, quando Deus falar com você, você vai saber que é Deus. Você vai saber que é, fica tranquila que você vai saber que é Deus. Naquele momento aquilo me bastou, me tranquilizou. Mas como eu disse, eu sou uma pessoa que eu gosto, eu busco o aprendizado, isso alegra o meu coração. E eu busquei mais, busquei compreender melhor isso de Deus falar com a gente. E nessa caminhada eu fui descobrindo algumas coisas. Eu descobri que para que Deus fale comigo, eu preciso buscar a Deus. É um processo. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso desejar a presença de Deus na minha vida. Eu preciso reconhecer o senhorio de Deus na minha vida. Não basta eu ficar esperando que Deus fale e naquele momento, num passe de mágica, eu vou saber que aquela é a voz de Deus, eu vou saber que aquilo vem de Deus. Não, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso buscar a presença de Deus na minha vida. Ou seja, eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus. Eu preciso buscar um relacionamento que gere intimidade com Deus. Porque aí eu vou conseguir reconhecer a voz de Deus. Porque nós reconhecemos a voz ou as vozes das pessoas com as quais nós temos intimidade. Então eu vou saber ali no meio de tantas vozes, eu vou saber, não, essa é a voz de Deus. Aqui é Deus falando comigo. Mas se eu não tenho essa intimidade, se eu não tenho esse relacionamento com Deus, eu não vou reconhecer a voz dele entre tantas vozes.
Então eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso desenvolver um relacionamento com Ele, esse relacionamento precisa gerar intimidade para que eu possa reconhecer a voz de Deus entre tantas vozes. E outra coisa, eu preciso aprender a calar a minha voz. Aquele euzinho interior que fica me dizendo que eu tenho que fazer porque eu sou muito capacitada, porque eu sei das coisas. Eu preciso aprender a calar essa voz que insiste em me afastar dos propósitos de Deus. Aquela voz que às vezes me diz que eu sei de tudo, e às vezes ela me diz que eu sei de tudo, me exaltando, e às vezes me depreciando. Ah, eu sei que isso não vai dar certo. Como que isso vai dar certo? Não, eu sei que isso é o fim, eu sei que isso não tem jeito. Eu sei que essa situação não tem jeito. Então nós precisamos aprender a calar as nossas vozes interiores, a nossa voz, nos aquietarmos e deixarmos Deus falar. E meu irmão, minha irmã, Deus fala o tempo todo. O tempo todo Ele fala. Só que nem sempre Ele fala aquilo que a gente quer ouvir. E aí, o que nós fazemos? Usamos aí a nossa inteligência, o nosso poder cognitivo e somos seletivos. Aprendemos e apreendemos quando Deus fala aquilo que nós queremos ouvir. Ó, Deus, quando o Senhor concordar comigo, porque afinal o princípio é esse, Deus tem que concordar comigo. Quando o Senhor concordar comigo, aí eu sei que é a sua voz. Quando for uma exortação, quando for uma repreensão, quando for o contrário, quando a tua palavra vier de encontro ao que eu quero, não, aí não é. Aí é o inimigo se levantando, aí são as trevas se levantando, é qualquer outra coisa, mas não é a voz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou compartilhando com você aqui uma experiência que foi minha. E como nós falamos no início do culto, nós também aprendemos com as experiências, com observações da vida do outro. Aprendemos aqui, observando a experiência de Davi, a experiência que ele compartilhou conosco, que ficou aqui registrada na palavra do Senhor. Que nós possamos entender que somos totalmente dependentes do Senhor. E quando nós fizermos essa declaração de dependência, aí nós vamos descobrir um Deus forte, poderoso, eterno, de amor, de graça e de misericórdia, que cuida de mim e que cuida de você. Fecha os teus olhos. Se coloque na presença do Senhor. Se coloque na presença de Deus. Deus está aqui, neste lugar. E Ele quer ouvir aquilo que vai no teu coração. A exemplo de Davi, confie no Senhor. Se lembre de tantas situações que você já viveu, que você achou que não tinha jeito. E Deus trouxe a solução, Deus trouxe a resposta. Reconheça-se pobre, necessitado, dependente do Senhor. Tem uma canção muito antiga, não sei se você conhece, mas ela diz assim, é exatamente esse versículo que nós lemos. Ela diz assim, eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu Deus forte e o meu libertador. Não te detenha, ó meu Deus. Que essa possa ser a minha oração e a sua oração nessa noite. Confie no Senhor. Dependa do Senhor. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te abandonar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti essa noite. Nós abrimos os nossos corações para aprender mais de Ti, Senhor.
Precisamos de Ti, dependemos de Ti, necessitamos de Ti. Confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor. Consagramos as nossas vidas ao Senhor. E Te pedimos, Pai, continua nos ensinando. Continua nos exortando todas as vezes que for necessário. E que nós possamos, Senhor, crescer, amadurecer, nos aperfeiçoarmos para a Tua obra. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.